Sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida com Qualidade pós-férias. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, tem muita gente nova na página. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e eu ajudo nutricionistas, a conseguirem auxiliar os pacientes oncológicos, ajudar os pacientes oncológicos a obterem mais qualidade de vida e ainda se tornarem referência nessa área e também conquistarem a sua estabilidade financeira. E aqui no programa Vida com Qualidade eu falo com nutricionistas e estudantes de nutrição que desejam ajudar o paciente oncológico a obter mais qualidade de vida. E a live de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu recebi muitas dúvidas essa semana sobre como que foi o meu início, se eu tive, foram os meus primeiros atendimentos, se eu tive insegurança, se eu tive medo, como foi deixar o hospital, empreender em consultório, como que funciona o meu atendimento, enfim, como eu conduzo, muitas dúvidas da minha prática mesmo, da minha história. E eu resolvi então fazer essa live e contar para vocês, como que eu deixei a minha insegurança de lado e me tornei referência na área da nutrição oncológica. E antes de começar, eu queria escutar de vocês que estão aqui me assistindo agora. Vocês já atuam ou têm vontade de atuar, de atender na área da oncologia? Vocês já têm experiência ou se não tem experiência ainda, tem esse desejo, já passou pela cabeça de vocês? Atender na área da oncologia pode gerar um pouquinho de medo, gerar um pouquinho de insegurança. Afinal, é uma área bem complexa, Inclusive, eu estava conversando hoje com uma nutri do meu treinamento, que a oncologia, ela gera um pouco de insegurança, porque normalmente, o paciente oncológico, ele não está somente com o câncer, não é somente aquela doença, mas normalmente existem outras comorbidades associadas e a nutrição, ela influencia num ponto no tratamento do paciente que nós podemos auxiliá-lo e potencializar esse tratamento, bem como nós podemos conduzir esse paciente a um desfecho também inadequado, podemos atrapalhá-lo, e isso gera uma responsabilidade muito grande. Então, realmente é uma área complexa, se faz necessário que a gente entenda o diagnóstico, o comportamento da doença, bem como o tratamento que vai ser utilizado, mas a boa notícia é que é possível, e eu posso garantir isso, é isso que hoje eu quero conversar aqui com vocês, é possível você ajudar verdadeiramente essas pessoas, ajudar esses pacientes oncológicos a obterem uma maior qualidade de vida, uma maior sensação de bem-estar, um melhor desfecho clínico. É possível que você obtenha nessa área de atuação bons resultados e dessa forma você conquiste ali o seu referencial como profissional nutricionista, e que dessa forma você consiga atuar, Então é uma área realmente, um universo a ser explorado, uma área extremamente gratificante e que apesar da sua complexidade, é possível sim nós nos tornarmos referência, termos a nossa realização profissional e como, em primeiro lugar, realmente ajudar essas pessoas que tanto precisam do nosso conhecimento, tá bom? A minha história com oncologia, ela começou antes da faculdade de nutrição. Para quem me segue aqui há um tempinho, já escutou essa história, eu tive 2 avós que foram diagnosticados com câncer em regiões diferentes e infelizmente eles acabaram falecendo por conta das complicações do câncer. E foi uma situação muito delicada, que tanto eu como a minha família nós passamos, porque os meus avós, eles realmente ficaram muito, muito ruins, Eles realmente tiveram muitas complicações, E eu os vi definharem literalmente ali na minha frente, quadro grave de caquexia, desnutrição, alterações em comportamento. Foi uma situação muito, muito triste e muito delicada. E na época, eu já tinha um certo conhecimento raso, muito raso, eu era técnica em nutrição, então era muito raso, eu não era nem nutricionista, mas ali eu já entendia
que algo poderia ter sido feito a mais pelos meus avós para dar mais dignidade, mais qualidade de vida. Só que naquele momento eu me senti de mãos atadas, né? Eu não tinha o conhecimento suficiente, eu era muito nova, muito insegura, mas eu sabia, caramba, não é possível, né? Eu acho que a nutrição, a alimentação, ela pode fazer mais por pessoas que estão passando pela mesma coisa que os meus avós passaram. E aí, né, nesse momento já me surgiu um interesse em fazer a faculdade de nutrição e futuramente ir para a área clínica. Bom, fiz a faculdade de nutrição, me formei, fiz os estágios, tudo bonitinho, e eu já tinha certeza que realmente era a clínica que eu queria, a área da nutrição que eu queria seguir, e a oncologia. Então eu prestei residência para oncologia, residência multidisciplinar, logo após a faculdade, a graduação, passei, né? Eu me formei pela residência do Hospital Sírio-Libanês, no qual eu atuei por 2 anos. E em 2 anos, então, eu recebi o título de especialista na área. E foi muito louco, né? Porque assim, a residência é uma dedicação exclusiva, são 60 horas semanais, você tem ali a parte prática, que é 80% da carga horária e 20% da teórica. É uma vivência incrível. Mas eis que no meio de 60 horas semanais, dedicação exclusiva, loucura, quem aqui já foi pesquisar ou já foi residente, eu vi que a Joyce entrou, uma colega da residência, sabe do que eu tô falando, que a residência é uma loucura e, enfim, eis que eu engravidei no meio da residência. Então, 60 horas semanais, toda aquela carga puxada, morando sozinha em São Paulo, não sou de São Paulo, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, e sozinha e grávida. Então, passei aí a minha residência, tive a minha bebê, que é a Ana Luísa, no meio da residência, voltei para Santos, casei. Sim, Cris! Ela era minha tutora, Simone. Maravilhosa. Então, casei, voltei para Santos, terminei a residência, subi e desci a serra todos os dias para completar aí a minha residência, a minha pós. Não foi fácil, foi muito desafiante. Como eu disse, eram 60 horas semanais, então era das 7 às 7, mais fretado, então eu acordava 4 horas da manhã, bebê recém-nascida, eu amamentava no peito, né? Então não dormia bem, mas mesmo assim eu concluí. Coração de mãe, quem aqui é mãe sabe, né? Sangrava. Eu voltava para casa, já era 8h30, 9 horas da noite. Então, assim, era muito, muito, muito puxado. Mas eu dei conta, gente, me formei, né? Então eu me formei em oncologia, conquistei, peguei meu diploma e voltei para Santos, né? Porque como eu falei, eu tinha uma bebê pequena, então eu resolvi voltar para Santos e não abraçar as oportunidades que me apareceram em São Paulo. Então aqui em Santos eu fui contratada por um hospital da região, no qual primeiramente eu ficava era um hospital geral, né? Então eu ficava nas enfermarias, atendia de tudo um pouco, via de tudo um pouco, e depois eu fui encaminhada para um ambulatório, que também era um ambulatório geral, mas que eu continuava ali atendendo os pacientes oncológicos, né? E nesse momento, todo esse contexto, né? Eu ainda me sentia frustrada, eu ainda não me sentia realizada. Poxa, eu me formei, eu tenho diploma, eu sou especialista em oncologia, tenho um emprego, trabalho na área clínica, que era o meu sonho, atendo aí os pacientes oncológicos, mas algo faltava. Neste momento ainda, eu não tinha me encontrado como nutricionista. Como eu disse, eu tive essa experiência com os meus avós. Eu acreditava na nutrição como uma forte ferramenta de promoção de saúde, de cura, mas eu não estava encontrando isso. Eu me via, né, na situação que eu estava como não sei se vocês já se sentiram dessa forma, mas eu me sentia ali fazendo menos do que eu poderia.
aplicando menos do que eu tinha conhecimento. Eu me sentia engessada. Muitas vezes eu me sentia uma garçonete, sabe? De simplesmente alterar o cardápio, de perguntar preferências, mas quando eu vi uma situação realmente ali que eu podia intervir, que a nutrição realmente iria ali fazer a diferença, eu ficava ali limitada e eram protocolos, enfim, que eu não concordava. E aquilo realmente não foi mais fazendo sentido para mim, né? Então eu comecei, né, a buscar conhecimento em outras áreas. Falei, não é possível que a nutrição seja isso. Não é possível que se eu desejo trabalhar com pacientes oncológicos, se eu desejo trabalhar na área clínica, eu fique limitada a isso. Meu conhecimento seja, eu só posso aplicar 10% ali do meu conhecimento. E, poxa, cadê aquela nutrição que realmente promove saúde, que realmente trata, que realmente é essencial? Muitas vezes eu me senti como uma profissional secundária à equipe. Não sei se você já passou por isso também, se você compartilha desse sentimento, mas eu me senti assim. Então eu comecei a buscar conhecimentos, né, em áreas diferentes. Então eu fiz uma nova pós-graduação em nutrição e alimentos funcionais, e aí tudo mudou na minha vida, porque a nutrição que eu buscava, eu a encontrei. E ela tudo começou a fazer um grande sentido para mim, porque eu uni esse conhecimento com a oncologia, que é a minha missão, né? Que era o meu desejo na época também de atuar. Eu uni os conhecimentos, eu falei, caramba, essa é a nutrição integrativa. Essa é a nutrição que de alguma forma eu acreditava que pudesse existir, mas eu não tinha muito embasamento. E agora sim, tudo faz sentido e eu vou poder ajudar verdadeiramente os meus pacientes no ambulatório e tudo mais. Então, eu comecei a ter um movimento lento, né, o início ali de um movimento de realmente mudar os processos, né, na instituição que eu fazia parte, de mudar a maneira como eu fazia a avaliação, como eu conduzia a consulta. E foi muito desafiante, porque se você trabalha em hospital, né, um ambulatório, você sabe, nós temos um tempo limitado de contato com o paciente. É diferente de um consultório. Hoje, né, a minha primeira consulta, para vocês terem ideia, tem 2 horas de duração. No ambulatório eu tinha 20 minutos, 30 minutos primeira consulta. Então, realmente, é uma baita diferença, né, gente? Mas isso não foi um fator limitante para mim. Eu fui atrás de ferramentas e de formas que eu pudesse otimizar o tempo de consulta e melhorar na medida do possível aquela situação, aquele atendimento, né? Eu não queria ser só uma nutricionista de orientações generalistas, uma nutricionista de orientações rasas. Eu queria fazer diferença verdadeira na vida daquelas pessoas. E era muito legal, porque nesse momento eu recebi as estagiárias, né, as estudantes de nutrição, que iam fazer estágio no hospital. E era muito legal porque elas ficavam um período com a nutricionista do ambulatório, que no caso na época era eu, né? E aí eu era 12/36, então um dia era eu, no outro era uma outra nutricionista, assim ia. E era muito legal, porque assim, quando era o meu dia de plantão, elas falavam, ai, hoje é a Aline. Porque eu tinha essas ideias, né, na época, aqui na cabecinha delas, né? Da mesma forma quando a gente sai na faculdade, que a gente tem uma visão muito limitada. E ela via, né, aqueles protocolos engessados, falava, ai, hoje é a Aline, a moça das ideias mirabolantes, que vai falar sobre desbiose para os pacientes, que vai aplicar a ferramenta de rastreamento metabólico e tal. Então era muito legal porque elas gostavam, né? E isso foi me animando, porque eu via bons resultados nos meus pacientes, eu via uma melhor fidelização. Os pacientes, né, como eu disse, era por plantão, então não necessariamente ele passou a primeira vez comigo, ele vai passar a segunda consulta comigo. Pode ser que marquem ele no plano de saúde ali naquele ambulatório
num outro dia, que não seria o meu. Mas eles faziam questão de dar meu nome. E eu tinha a experiência das estagiárias super animadas, então eu pensava, nossa, tô arrasando, eu tô indo pro caminho certo. E isso começou a me motivar. Então eu via resultado, eu via essa animação, né, das novas nutricionistas. Então eu comecei novamente a me encontrar como nutricionista, falar, nossa, esse é o caminho. E nesse meio tempo, eu comecei a atender em consultório, aqui na minha cidade também. Então, doida, né, gente? Aquelas assim, nossa, acabou a residência, agora vou relaxar, né? CLTzinha, 12 por 36, dia de folga, dia não, o que a Aline faz? Arruma mais trabalho, né? Pois bem, eis que fui para o consultório uma vez por semana e comecei a atender. Só que olha só que coisa, eu fui convidada para trabalhar nesse consultório, é um espaço multidisciplinar que se chama Espaço Ser Vivo, que eu atuo até hoje, e tinha uma outra nutricionista lá maravilhosa, a Karina Simas, que estava em busca de uma equipe de nutrição. Era o sonho dela montar uma equipe de nutrição e ela queria alguém para atuar na oncologia. E, como eu falo para vocês, gente, oncologia, universo a ser explorado, tem poucos profissionais atuando na área. Eu, até o momento, era a única da Baixada Santista com o título de especialista em oncologia. E aí eu vi a publicação dela, falei, por que não? Até o momento, gente, quero deixar claro que eu nunca tinha pensado em atender em consultório. Nunca. Eu tinha o preconceito de achar que eu só poderia ser nutricionista de pacientes oncológicos e ajudar verdadeiramente esses pacientes no hospital, no máximo no ambulatório, como eu já tinha experiência. Eu tinha que estar lá, na internação, na enfermaria, no ambulatório. Nunca passou na minha cabeça abrir um consultório de oncologia e atuar só com oncologia. Mas beleza, ela gostou de mim, começamos a trabalhar juntas. Comecei a atuar no consultório. Só que, observação, ela me chamou para trabalhar como nutricionista oncológica, mas me deu liberdade para atender quem eu quisesse. O que eu fiz, gente? Eu tinha medo. Eu tinha insegurança, eu tinha falsa ideia, como muitas de vocês que estão me assistindo aqui, que eu tô reconhecendo o rostinho de vocês, que me mandaram as dúvidas lá pelo direct, eu tinha insegurança de nichar, ou seja, eu tinha insegurança, eu não confiava em mim mesma, eu achava que eu não conseguiria ter pacientes, me estabelecer como nutricionista oncológica no consultório. Então eu tinha muito medo de nichar, de me divulgar como nutricionista oncológica. Nesse momento, eu não me divulgava como nutricionista oncológica. Eu me divulgava como nutricionista clínica, inclusive nutricionista de emagrecimento, porque na minha cabeça o que dava dinheiro, né, estabilidade financeira, reconhecimento profissional em consultório era esse nicho, nutrição oncológica no hospital. Então eu tinha muita insegurança em largar a estabilidade do hospital, né? Afinal, gente, eu já tinha uma casa, eu já tinha uma filha, né? Eu precisava dessa estabilidade. Então eu tinha essa insegurança para seguir o meu sonho, né, para seguir ali o meu desejo de atuar na oncologia, que ficou guardadinho, né? Então eu vi alguns pacientes oncológicos, como eu falei, no hospital, e eu tinha uma baita oportunidade de empreender no consultório e me posicionar, mas eu tinha medo. Então eu atirava para todo lado. Eu me divulgava, se vocês tiverem paciência um dia e forem aqui, inclusive no meu Instagram e nas redes sociais e verem as minhas primeiras postagens, elas eram genéricas, eu falava de tudo um pouco. Gente, para vocês terem ideia, até nesse espaço Ser Vivo que eu atuo hoje, eu fiz um evento para gestante, materno-infantil. Nada a ver, mas eu fiz. Então, eu queria abraçar o mundo, porque eu tinha a falsa ideia de que se eu nichasse, eu não teria
pacientes, eu não teria oportunidade. E nesse momento eu já estava começando a querer ter mais flexibilidade, qualidade de vida, eu já estava querendo me desprender do hospital, mas eu tinha medo. E com isso, gente, uma coisa que eu falo com toda certeza para vocês, eu vi aqui que tem muita gente que já atende paciente oncológico, tem o desejo, está terminando a pós-faculdade. Então, assim, essa é a minha opinião baseada na minha vivência e no que eu vejo, tá bom? Então, meu conselho para vocês: nutricionista que atende todo mundo não atende ninguém. É o que aconteceu comigo e é o que eu vejo acontecendo com muitas nutricionistas. Por quê? Primeiro ponto: quando nós nos especializamos numa área, quando nós nichamos, nós focamos, todo o nosso tempo livre de dedicação para leitura de artigos, estudo, é dedicado à nossa área de atuação. Então, automaticamente, nós vamos aos poucos nos aperfeiçoando, melhorando as nossas técnicas de atendimento, aumentando o nosso conhecimento. E com um aumento no conhecimento, nós vamos fazendo o quê? Melhorando ali o atendimento ao paciente, seja na área hospitalar, seja ambulatório ou, né, no consultório, é mais fácil de nós nicharmos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Quando você atende de tudo, como que você vai estudar tudo? Como que você vai ser bom em tudo? Né? É complicado, é um pouco difícil, né? Você não se torna referência. Referência, você tem que ter aquele top of mind, né, gente? A Aline é nutricionista em oncologia, ela é referência em oncologia. Se alguém tá passando, por exemplo, um paciente está passando ali no ambulatório para receber químio, quem é que eles têm que comentar se alguém procura por nutricionista? A Aline, entendeu? É a Renata, né? É a Olivia. É assim que tem que ser. Se você se divulga como Nutri de Todas, um paciente oncológico que está numa situação super delicada, como eu disse, é uma área complexa, ele entende a sua complexidade, ele tá com medo, ele quer formar o melhor time de profissionais, ele quer ser atendido por profissionais bons, que passem segurança para ele. Vocês concordam que não tem muito cabimento o coleguinha do lado indicar uma nutricionista especializada em estética, especializada em atleta, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque daí a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai se aperfeiçoar, a gente vai estudar, a gente vai melhorar as nossas técnicas de atendimento, a gente vai começar a fechar parcerias adequadas, né? E dessa forma nós vamos começar a ter bons resultados, ajudar verdadeiramente essas pessoas para que elas tenham qualidade de vida, para que elas tenham bem-estar, né? Para que elas tenham um melhor desfecho clínico. Então, essa é a minha dica para vocês, tá? Então, é realmente muito importante que a gente niche. E tá tudo bem a gente ser boa, muito boa em uma área. Não precisamos ser maravilhosas em todas as áreas, né? E é o que eu costumo até exemplificar. Não sei porquê, na cultura da nossa profissão, os nutricionistas precisam ser bons em tudo. E quando a gente não sabe responder algo, a gente se sente mal. Pelo menos, não hoje, mas no passado, poxa, às vezes me perguntava alguma coisa sobre gestante, sobre atleta. Mas como? Eu não sei. Melhorar o rendimento de uma performance, por exemplo, de uma pessoa que faz triatlon. Como que eu não sei? Como que eu tenho que calcular? Eu me sentia muito mal. Gente, eu tinha que saber, eu sou nutricionista. Que nada, gente, que nada. Quando a gente, por exemplo, tá com uma gastrite, a gente quer investigar uma gastrite, a gente vai no ortopedista? Não, a gente vai no gastro, né? Então, quando a gente tá, por exemplo, com uma dor de cabeça crônica, a gente vai no neuro. Então, e assim vai, nós vamos às especialidades, porque nós sabemos que aquele profissional se dedicou àquilo, ele é referência naquilo. A mesma coisa a nossa profissão, tá, gente? Então, eu sei que no início gera essa insegurança, mas o que eu queria trazer para vocês é que, veja bem, a minha situação naquela época. Eu tinha experiência,
Muita nutricionista, até nutricionistas do meu treinamento, referem, puxa, Aline, eu tô começando agora, eu não tenho experiência, eu tenho medo. Eu tinha experiência, gente. Eu tinha 2 anos só de oncologia no melhor hospital desse país, né? E tinha experiência do ambulatório e do Hospital Geral aqui em Santos, que eu também atendi oncologia. Eu tinha experiência. Eu tinha um baita currículo. E eu tinha medo. Eu não acreditava em mim. Então, mesmo com experiência, mesmo com currículo, não foi suficiente para eu começar a me divulgar como nutricionista oncológica. Para eu ir atrás dos meus sonhos, da minha missão, que era fazer com que as pessoas que chegassem até mim não tivessem o mesmo destino dos meus avós, mas tivessem mais dignidade e qualidade de vida. Cadê aquela Aline? Cadê a neta do Laura, a neta do José? Cadê? Eu me perdi no meio do caminho. Então, quando que eu tive o start, né? Que alguém aqui tá perguntando. Foi quando eu engravidei do meu segundo filho. Porque quando eu engravidei do Lucas, eu ainda tava nessa rotina de hospital, consultório, e tava tudo muito bagunçado, e eu falava, poxa. E aí quando eu engravidei do Lucas, eu falei, não, agora chega. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero poder estar mais com a minha família e com os meus filhos. Né? A primeira infância da Ana Luísa, eu fui ausente, né? Como eu disse, eu estava fazendo residência, eu chegava muito tarde, o primeiro ano dela foi muito complicado, muito conturbado. E eu não queria isso para o Lucas. E eu queria poder estar mais próxima da Ana Luísa, porque era algo que já me incomodava muito. E eu vi no consultório algo que eu nunca tinha imaginado, lembra que eu comentei? Eu vi a oportunidade de ter aquilo que eu queria, flexibilidade, qualidade de vida, criar o meu próprio método com todo o conhecimento que, né, eu fui adquirindo ao longo desses anos de atendimento. E aí foi um start. Eu pensei, agora esse consultório vai dar certo. E agora eu vou fazer, não vou parar até dar certo, é fazer até dar certo. E eu criei coragem. E aí eu falei, eu vou ser nutricionista oncológica. Né? Porque isso é uma grande diferença, gente. Eu tinha o título, mas eu não era referência. Não é porque eu tinha o título numa das melhores instituições do país que eu era referência. Nós nos tornamos referência quando nós nos posicionamos. Tem uma grande diferença. Então, tome cuidado se você também acha que para se tornar referência você precisa ter muitos títulos. Né, precisa fazer pós, cursos, atualizações e nunca é suficiente para que você se posicione. Você pode, obviamente você precisa do conhecimento, você precisa se capacitar, né? Nós não podemos atuar às cegas na oncologia, obviamente que não, né? Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar para sermos referência. Entende? Eu só fui ser referência quando eu decidi me posicionar. Então, tudo mudou. Uma nova gravidez, novas metas, né? E eu falei, não, então agora eu tenho aí 9 meses para me programar, começar a mudar o meu perfil, começar a mudar as minhas publicações, fazer parceria, correr atrás. E foi, eu coloquei meta, gente. Eu tava conversando hoje na mentoria com uma nutri do meu treinamento, exatamente isso, que ela tem o desejo também de atuar em consultório na oncologia. Eu falei pra ela, coloque meta, mas tem que ser a meta SMART. Vocês conhecem a meta SMART? É uma meta que seja específica, é uma meta que seja mensurável para você, atingível e que seja temporal. Você precisa datar, porque senão os teus sonhos são só ideias flutuando ali no mundo da imaginação. Você precisa datar, você precisa colocar prazo. E colocando prazo, o que você vai fazer para alcançar isso nesse prazo? Eu até já compartilhei aqui com vocês nos meus stories que no meu guarda-roupa, né, antigo, que na época que eu tava nessa transição, eu coloquei vários post-its. Então tinha um post-it que era o meu sonho, que era ter, né, trabalhar somente no consultório na área da oncologia, e eu datei. O que eu vou fazer para isso acontecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses e 6 meses? Aonde eu quero estar daqui a 6 meses?
E eu fui botando planos e eu fui executando cada um desses planos. E, gente, foi uma diferença enorme, enorme. Porque quando eu comecei a me posicionar como nutricionista oncológica, eu comecei a me dedicar só a isso, eu saí do hospital e todo o meu foco também foi para o consultório, eu comecei a ter melhores resultados com os meus pacientes. Isso me gerou uma maior fidelização, que também não acontecia antes, e o que me levou a mais indicação, o boca a boca. Então, esse ciclo do sucesso, né, que muitos de nós procuramos, ele tá nesse método simples. Nós temos o conhecimento, nós precisamos passar esse conhecimento para o paciente, ele precisa entender o que ele precisa fazer, nós precisamos traduzir todo o nosso conhecimento para ele. Ele entendendo o que ele precisa fazer e executando, tendo aderência, né? Porque se ele entende, ele vai ter aderência às tuas prescrições, ele vai ter bons resultados. Se ele tem bons resultados, ele vai querer voltar em você, ele vai ficar contente, feliz, ele vai ter qualidade de vida, bem-estar, né? E tudo isso vai fazer com que ele te indique, porque o que é bom para nós, a gente quer passar para o outro, né? Então, esse é o ciclo, e isso começou a acontecer. E aos poucos, né, fui fechando parcerias, fazendo palestras, as pessoas começaram a me indicar, eu comecei a fazer palestras, a dar aulas em universidades, né, em simpósios, em Semana da Nutrição, Semana do Combate ao Câncer, Outubro Rosa, Novembro Azul. Comecei a aparecer na televisão, né, nas mídias aqui locais, né, então na afiliada do SBT, da Globo, da Record, da Band, eu comecei a aparecer. Mas foi um movimento natural do meu posicionamento e do meu trabalho. E isso começou a fazer com que a procura pelos meus atendimentos aumentasse. Então eu tinha um medo, lembra lá no início, uma falsa ideia de que eu precisava da estabilidade do hospital, porque eu nunca conseguiria me posicionar como nutricionista oncológica. E hoje, gente, eu ganho 3 vezes mais do que no hospital, trabalhando apenas 2 vezes por semana no consultório, tá? E eu consegui aumentar o valor da minha consulta nesses anos, né? Então, não tem por que nós termos medo, né? A oncologia é uma das áreas da nutrição que nos permite desfrutarmos do melhor dos mundos nessa profissão tão linda que nós escolhemos. Ela nos permite nos sentirmos realmente úteis, ajudando efetivamente e verdadeiramente os pacientes que chegam até nós. Ela faz com que a gente se sinta essencial na equipe multidisciplinar, porque a alimentação é essencial para uma qualidade de vida adequada e para o melhor desfecho clínico do paciente oncológico. E cada vez mais estudos saem em relação a isso. Cada vez mais os próprios médicos oncologistas entendem a importância de ter um nutricionista na equipe. Entendem que precisam encaminhar o paciente para o nutricionista. Então, cada vez mais a nossa área tem ganhado também, né, esse destaque e nos permite com que a gente se sinta realizados profissionalmente. Então, aquele sentimento que eu tinha de deslocamento, de poxa, a nutrição não é só isso, hoje eu já não tenho mais. Hoje eu vejo o potencial da minha profissão. Hoje eu tenho orgulho de ser nutricionista. E hoje eu sei que a nutrição é uma profissão do futuro. Quando eu digo profissão do futuro, é uma profissão que vai cada vez mais ganhar destaque, porque para tudo, em qualquer área que nós formos atuar na nutrição, mas especialmente na oncologia, ela é essencial para bons resultados. Não é possível sem uma alimentação adequada, sem um paciente bem nutrido. E também ela nos permite com que a gente atue em diferentes áreas, seja
se você gosta, se você tem um sonho, se você deseja em trabalhar na área hospitalar, a oncologia te permite. Afinal, nós também precisamos de nutricionistas referência na ponta, nos hospitais. Te permite trabalhar com home care, te permite trabalhar em ambulatório, te permite trabalhar em consultório, em ter sua própria clínica, né? Enfim, ou trabalhar em clínicas particulares de oncologia, porque elas existem, não é só ambulatórios pertencentes a hospitais. Então, nós temos aí uma área muito extensa de atuação que a oncologia nos permite e também nos permite a termos a ascensão profissional e estabilidade financeira, que também é importante, né? Então, a oncologia ela abriu muitas portas para mim e eu tenho certeza que ela pode também abrir portas para vocês. Infelizmente, é uma questão da demanda que me perguntaram, né? Me mandaram uma perguntinha. Existe demanda constante, porque infelizmente os números eles só crescem de pacientes diagnosticados com câncer. Mas em contrapartida, nós não temos se formando, se capacitando o mesmo número de profissionais nutricionistas. Então até a colega aqui de Itanhaém comentou, e ela mesma depois confirmou, não tem na região dela um nutricionista que atua na oncologia. Por quê? Porque muitos profissionais estão inseguros, muitos profissionais estão com medo, muitos nutricionais estão com preconceitos, falsas ideias em relação a essa área de atuação. Então hoje eu vim aqui trazer um pouquinho da minha experiência, contar um pouquinho da minha história, porque talvez você que esteja aí me acompanhando se identifique, fale, puxa, caramba, eu tô passando por isso, eu já passei por isso. Então, é uma inspiração para vocês. É possível sim, tá, gente? É possível você se divulgar, você atender e você seguir com esse sonho de atuar na oncologia, tá? É uma área extremamente gratificante, é uma área que realmente, assim, gera muitos frutos, né? O vínculo que nós temos com os pacientes, a gratidão que nós vemos, né, dos pacientes conosco, né? Então realmente é uma área muito bonita, né? É uma área onde os pacientes estão com sede de viver, estão em busca da cura. Então realmente você vê superações assim maravilhosas, né? E até mesmo, né, em momentos críticos, né, em momentos onde não há mais a possibilidade de cura, nós vemos o ser humano na sua essência e nós podemos ajudar verdadeiramente aquelas pessoas com o nosso conhecimento técnico, mas também com o nosso lado humano, né? Nós podemos estar ao lado daquela pessoa até o final. E isso é tão bonito, gente, isso é tão maravilhoso, né? Nós podermos ajudar em todas as instâncias daquela pessoa, né? Até a sua fase final de vida. Então, realmente é uma área muito gratificante, uma área maravilhosa. Então, se você tem esse desejo, se você tem esse sonho, não tenha medo, não tenha insegurança. Tem um plano, claro, tem um plano, né? Faça como eu, coloque post-its, coloque metas, mas vá atrás. Então, né, 3 coisas que eu gostaria de deixar para vocês na live de hoje. A primeira é que a oncologia é esse universo a ser explorado. E que as pessoas estão começando a perceber isso e estão querendo iniciar essa exploração. Então, tem um campo ainda muito vasto para nós atuarmos. Um outro ponto é que é uma área extremamente gratificante, como eu falei. É muito bom ser nutricionista oncológica. E o terceiro ponto, que é para marcar vocês, é que o medo ele não pode paralisar. Ter medo é normal, gente, normal. Eu tive medo. Uma vez me perguntaram se eu tive medo ao atender meu primeiro paciente. Muito! Eu era recém-formada, novinha. Imagina a responsabilidade, gente. Eu me formei, eu tinha 21, 22 anos. 22 anos.
Com 22 anos, cara de baby, fui para o Sírio-Libanês, hospital de ponta. Os pacientes lá são exigentes, até porque estão no melhor hospital do país. Eles querem um atendimento de qualidade e eu fui atender. Aquela cara de novinha, recém-formada, sem experiência, com uma exigência de qualidade gigantesca, morri de medo. Um dos meus primeiros pacientes foi uma criança, uma bebê, de 9 meses. O nome dela é Ana Luísa, por isso que o nome da minha filha é Ana Luísa. Imagina a responsabilidade, gente. Mas eu fiquei parada. Eu falei para minha tutora, para minha preceptora, falei para Simone, não vou atender. Não, me desculpa, não vou atender, vai você, não posso. Não, eu fui. Porque eu sabia que eu precisava atender e que eu era capaz e que talvez eu precisasse estudar o caso como precisei compartilhar com as minhas tutoras e aí eu fui crescendo, eu fui ganhando experiência, eu fui me tornando mais segura. Até hoje, dependendo do caso, se é um caso muito novo, eu fico também insegura, eu fico, puxa, vou ter que estudar, peraí, não vou perguntar, né? Eu tenho também nutricionistas que eu discuto o caso e tá tudo bem, gente, né? Isso é pra vida toda. A oncologia é uma área que nós precisamos constantemente nos atualizar. Então é normal nós termos medo, mas o medo, ele é um sentimento e a gente decide o que fazer com esse sentimento. Agir é uma atitude. Então nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Tá? Nós precisamos agir, tá bom? Senão nós sempre vamos ficar na zona de conforto, ou sempre nós vamos ficar insatisfeitas, nós vamos nos sentir frustradas, ou aquele sentimento, né, de puxa, eu podia estar fazendo mais por essa pessoa, mas eu não estou, tá? Então esses três pontos eu gostaria que ficasse aqui para vocês, né, de todo esse bate-papo, de toda essa live aqui que eu tô me dedicando a vocês, tá bom? E também eu queria responder umas perguntas que me mandaram, que eu abri uma caixinha de perguntas ontem, e aí eu queria estar conversando com vocês que tem a ver também com a minha prática clínica, tá bom? Mas antes de responder essas perguntinhas que fala sobre programa nutricional, captação de clientes e protocolo para oncologia, queria ver o que vocês colocaram aqui, se vocês também têm dúvida, tá? A Fran comentou, 10 anos sem experiência no ambulatório de oncologia e mesmo assim tenho medo. Fran, bora agir então, medo vai com medo mesmo. Medo é normal, tá? E talvez ele sempre te acompanhe, o friozinho na barriga. Mas vai com medo mesmo. Mulher, 10 anos de experiência, vai com medo mesmo. A Cris comentou, ainda tem uma certa crença que o paciente oncológico não busca atendimento particular e que muitos já fazem acompanhamento no próprio lugar em que faz o tratamento oncológico. Cris, isso é uma crença, tá? E é uma crença que eu também tinha, por isso que eu acreditava que eu só poderia ajudar esses pacientes se ficassem em ambulatório ou hospital. E não, tá? É claro que você, quando acaba nichando, né? E dependendo do local que você atua, você acaba também nichando o próprio nicho, né? Mas, então talvez alguns pacientes realmente você não consiga abraçar a todos. Tem pacientes que vão realmente continuar se consultando com a nutricionista que tá lá no SUS, com a nutricionista do plano de saúde. Por isso, Nutris, que é tão importante que por mais, Aline, tudo bem, você tá falando tudo isso, mas não é meu sonho ser nutricionista oncológica, mas eu atendo. Por isso que é importante, mesmo assim, você se capacitar, porque pode ser que não seja a tua área de atuação, tal, que você vai se dedicar, mas você tá atendendo o paciente oncológico. E esse paciente oncológico não é diferente do meu, ele não merece menos do que o meu. Então ele precisa que você, seja no SUS, seja no ambulatório, seja no hospital, se capacite para atendê-lo bem, tá bom? Agora, isso é uma crença realmente limitante, viu, Cris? O paciente oncológico, ele tá buscando todas as ferramentas possíveis para um melhor resultado e desfecho clínico. Ele quer a cura e ele quer qualidade de vida. E ele entende que a alimentação é essencial. Por que que ele entende isso?
Primeiro, ou ele já ouviu falar e ele tem essa consciência que a alimentação é importante para a promoção de saúde, ou, e principalmente, porque aonde que os efeitos colaterais mais impactam? Na área da nutrição. É perda de peso, é desnutrição, é náusea, é vômito, é diarreia, constipação, é mucosite, é baixa ingestão alimentar, o paciente não consegue comer. O tratamento oncológico, ele impacta diretamente na alimentação do paciente. E a alimentação, para nós seres humanos, é um ponto muito importante de existência, de identidade, de cultura, de prazer. Então, o tratamento oncológico, ele impacta naquilo, em um dos pontos mais importantes da vida da pessoa, que é a alimentação. Então, o paciente oncológico, ele procura sim, tá? E se ele puder fazer um time de melhores profissionais, ter um nutricionista referência, ele vai procurar. Eu falo por experiência própria. Eu tenho pacientes que têm poder aquisitivo para pagar consultas mensalmente e tudo mais. Eu tenho pacientes que pedem reembolso no plano de saúde para conseguir passar comigo, porque o plano de saúde, né, a maioria dá essa possibilidade. Então, muitos pedem recibo e aí enviam para o plano de saúde para o reembolso. E eu tenho ainda aqueles pacientes no qual a família se junta para bancar, né, custear, financiar o acompanhamento nutricional, porque eles entendem a importância desse acompanhamento, eles estão vendo, né, bons resultados nos primeiros atendimentos, eles entendem que eles precisam continuar com aquilo, né, que isso vai ser importante para o processo de cura. Então, o paciente oncológico, os seus familiares, eles estão realmente preocupados em fornecerem para aquela pessoa diagnosticada com câncer mais qualidade de vida e um melhor desfecho. Então, existem todos esses meios, essas possibilidades, e sim, vai ter demanda, vai ter ali pessoas te procurando para o seu atendimento, tá bom? A Renata perguntou, faz quantos anos que você se formou? Renata, faz 7 anos, se eu não me engano, que eu me formei e que eu atuo na oncologia. Faz 7 anos que eu atuo na oncologia. A minha dúvida é se na cidade... na sua cidade você conseguiu fazer uma residência que ajuda muito na prática. Na minha cidade não tem como fazer. Paulinha, eu fui para São Paulo para fazer minha residência. Eu não sou de São Paulo, eu sou de uma cidade a 2 horas mais ou menos de distância, né? Então eu tive que me mudar. Mas, Paulinha, você não precisa fazer residência para atuar na oncologia, tá bom? Se você tem o desejo de atuar na oncologia, né, se você quer abrir um consultório, se posicionar como nutricionista que atende pacientes oncológicos, ou às vezes conseguir uma vaga num hospital que está abrindo na sua cidade, você pode muito bem fazer um curso de atualização, de capacitação, como, né, por exemplo, o meu treinamento, porque você já vai sair de lá preparada para atuar na área, tá bom? Agora, se você tem o desejo de fazer a residência para obter o título de especialista na oncologia, aí você tem que ir nas cidades onde realmente tem, né? Porque a residência é presencial, a residência ela não é à distância, tá bom? Então aí você precisa realmente se programar, né, para fazer a residência. Mas, inclusive, Paulinho, uma outra dica é que, assim, às vezes, teu sonho é ter o título de especialista, mas no momento, por alguma razão pessoal, você não consegue. O que você pode fazer? Você pode fazer um curso de capacitação, começar a estudar, começar a atender na área, e quando você tiver a oportunidade de fazer a residência, você migra. Uma coisa não impede a outra. Eu conheço muitas nutricionistas que começaram assim, fazendo curso, né? E aí depois, quando tiveram oportunidade, prestaram a residência, passaram e aí ganharam o título, né? 2 anos, são 2 anos aí de atuação na residência, né? De dedicação, tá bom? E aí agora, se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir mandando. Eu vou responder então sobre as dúvidas que me mandaram, tá? Perguntaram se eu tenho algum programa nutricional que eu utilizo, tá? Por incrível que pareça, eu não tenho programa nutricional, eu não uso nenhum programa nutricional para os meus atendimentos.
Eu já tentei usar, eu não me identifiquei, eu mais me atrapalhava e tinha que ficar preenchendo. Enfim, tem nutricionista que gosta e tá tudo bem, tem vários hoje muito bons. Mas o que eu fiz? Eu criei as minhas próprias planilhas. Então eu tenho a minha planilha de avaliação nutricional, eu elaborei, né, o meu próprio método de avaliação, utilizando, obviamente, né, ferramentas e avaliações consolidadas, né, utilizadas para o paciente oncológico, a teia de rastreamento metabólico, entre outros, e montei a minha própria avaliação. Então eu montei a minha ficha de anamnese. Eu criei uma planilha para calcular plano alimentar no Excel mesmo. Enfim, fui me virando, né? E hoje eu me dou bem assim, então eu não tenho eu não uso programa, tá? Isso também é interessante, porque uma vez eu escutei de uma nutricionista que ela não conseguia atender pacientes oncológicos porque no local onde ela atendia não tinha programa e ela, enfim. Aí eu falei pra ela, olha, você não precisa, você pode começar a fazer um bom atendimento sem o programa, né, nutricional, tem as tuas próprias fichas, né, dá pra levar dessa forma e na verdade ter um atendimento excelente, tá? Então o programa, ele vem pra facilitar e pra organizar. Mas eu não tenho um problema de organização, né? Não é o meu caso, então tá aí respondido. Bom, em relação ao protocolo, a pergunta foi se existe um protocolo para cada tipo de câncer e tal. Protocolos, eles existem, né? Nós temos aí guidelines, nós temos aí alguns artigos que nos mostram, né? Quais são condutas mais interessantes para alguns tipos de câncer, para alguns subtipos, né? Que cada vez mais nós estamos conhecendo, né? E tendo uma nutrição aí mais direcionada, né? Mas o protocolo, apesar dele existir, ele é um guia, tá? Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Ele é um guia que nós nos baseamos, mas nós não devemos nos engessar aos protocolos. Por quê? Nós devemos sempre, em primeiro lugar, considerar a clínica. A clínica é soberana, é a individualização do paciente. É a pessoa que está na nossa frente, a partir de uma avaliação nutricional adequada, de uma boa anamnese nutricional, que nós vamos identificar qual é a melhor estratégia que se aplica àquela pessoa naquele momento. Então, hoje, né, nós estamos cada vez mais entendendo os diferentes tipos de comportamento de células tumorais. Hoje nós sabemos, né, que cada pessoa tem um único tipo de câncer, né? O câncer é uma doença de material genético, de base de DNA. Cada câncer é único, né? Cada pessoa tem o seu próprio material genético e sofreu diferentes, né, influências para ter essa alteração nesse material genético. E cada vez mais os estudos, né, têm sido lançados e têm nos mostrado que esses cânceres, eles são diferentes, eles têm um comportamento metabólico diferente e que dessa forma a alimentação, a nutrição, as estratégias, elas podem ser mais individualizadas para potencializar aquele tratamento, aquela resposta, tornar aquelas células mais suscetíveis, por exemplo, à quimioterapia, né? Então, nós temos isso para alguns tipos de câncer, sim. Nós temos protocolos de pré e pós-cirúrgico, nós temos guidelines dos cânceres mais incidentes, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de estômago, né? Então, nós temos muito material de referência, tá? E é muito importante que a gente saiba tudo isso, é muito importante que a gente domine isso, mas sempre a clínica é soberana, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, manda, tá bom? Aqui que eu vou estar respondendo. Mas eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês, muito quem ficou até o final. Eu espero ter dado uma luz para vocês, né? Espero ter dado aí um incentivo para que vocês possam se posicionar nessa área, para que vocês possam buscar estar se capacitando, se divulgando, para que a gente possa atender essa alta demanda que cresce a cada ano de pessoas diagnosticadas com câncer, que tanto precisam
dos nossos conhecimentos, né, do nosso atendimento, tá bom? Então, fico muito feliz que vocês tenham gostado. E, gente, se vocês gostaram dessa live, se teve algum momento que marcou vocês, né, tira print aqui dessa live, compartilha comigo, me marca no Instagram, coloca a frase que você mais gostou, um insight que você teve, que eu vou adorar saber e compartilhar também na minha página, tá bom, minhas lindas? Então, um grande beijo para vocês, eu vejo vocês na próxima live. Um beijo, gente, até a próxima!